Olá pessoal, nós aproveitamos esse recesso para tentar um pouco inovar e melhorar os nossos canais de comunicação com todos vocês que acompanham o nosso trabalho na Câmara Federal como deputado federal. E hoje nós estamos inaugurando aqui um modelo um pouco diferente de resposta para as várias perguntas que chegam para mim nas redes sociais. Então nós vamos fazer esse canal aqui, vai ser publicado toda segunda-feira, você vai ter a sua semana inteira para mandar a sua pergunta por qualquer uma das nossas redes sociais. Nós vamos selecionar algumas dessas perguntas e toda segunda-feira nós vamos publicar um vídeo com um resumo dela. Vamos começar hoje, na verdade, vamos começar agora. E a primeira pergunta que eu quero responder aqui é a pergunta de um amigo que eu fiz por conta da minha luta na Câmara Federal, alguém que conheceu o meu trabalho a partir da minha defesa do programa Minha Casa Minha Vida e que depois reconheceu o meu trabalho com a condução da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que é o meu amigo Fabiano Zica, construtor e professor universitário lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Inclusive já me fez um convite para fazer uma palestra lá na universidade que ele dá aula, estamos só definindo a data. O Fabiano pergunta: como conciliar ser pai, marido, político relevante e ainda cuidar da mente e do corpo? Essa é a pergunta que muita gente me faz. As pessoas perguntam se o meu dia tem mais de 24 horas, porque de manhã cedo eu estou correndo, à tarde eu estou num estado, às vezes estou no outro, brinco com os meus filhos, tenho tempo para minha esposa. Então eu procuro organizar o meu dia e definir o que é importante para mim. O que é importante para mim no meu dia é fazer a minha corrida, fazer o meu treino, isso é fundamental, eu não abro mão, ter um tempo com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos e me dedicar intensamente ao mandato que o povo do Amazonas me concedeu. Então, desde que você priorize o que é importante para a sua vida, dá tempo para tudo. Às vezes tem que acordar um pouquinho mais cedo, às vezes tem que dormir um pouquinho mais tarde, mas fazer o que precisa ser feito. Eu tenho isso na minha vida, fazer o que precisa ser feito. Se precisar dormir menos, durmo menos. Eu já durmo pouco mesmo, não gosto muito de dormir não, acho uma perda de tempo danada. Mas é essa a resposta, Fabiano. Priorizar o que é importante, organizar o seu dia e simplesmente não abrir mão do que você definiu como prioridade. Eu defini que corrida é prioridade na minha vida, eu gosto de cuidar do meu corpo de correr, então não abro mão. Ter um tempo com os meus filhos quando estou em Manaus ou quando eles estão comigo em Brasília é algo que eu também não abro mão. Então a gente não abre mão, organiza o dia e às vezes tem que abrir mão de coisas secundárias para ter mais tempo no que você definiu como importante para a sua vida. Um grande abraço, Fabiano. O Diego Mota, também meu grande amigo de militância desde a época de juventude, ele me pergunta aqui, ele diz que eu passei pelo parlamento municipal, estadual, federal e ocupei cargos no executivo. O que espera no futuro? Olha, eu sou muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida. Eu acertei, errei, ganhei, perdi, fui reconhecido, sofri críticas e isso foi me engrandecendo como político e também como ser humano. É óbvio que ainda me falta uma experiência na chefia do Poder Executivo e eu espero que o povo de Manaus ou o povo do Amazonas, no momento certo, me dê a chance de conduzir e mostrar a capacidade de gestão, de realização, já que a população já conhece bem a minha forma de atuação no parlamento. Apesar de ter tido experiência na Secretaria Municipal de Esporte, na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, no Ministério do Esporte, ainda falta a mim uma experiência para ter a chance de mostrar ao povo a minha capacidade de administração, de gestão. Isso vai chegar, mas na hora certa, sem nenhuma afobação, meu amigo Diego. Eu sei que no fundo, por trás dessa pergunta do Diego, tem uma afobação de que eu seja logo candidato a um cargo majoritário, mas vamos com calma, esperar a hora certa, a hora que isso esteja amadurecido. Aqui o Gil, ele me pergunta como melhorar a mobilidade de Manaus e a segurança para explorar melhor o turismo em Manaus e cidades. Olha lá, o problema da mobilidade urbana em Manaus, e essa, eu já aproveito a pergunta do Gil para responder também aqui a do Evandro Lira,
que me pergunta qual a maior deficiência da Prefeitura de Manaus. Então, mobilidade na pergunta do Gil, maior deficiência na pergunta do Evandro. Olha, a maior deficiência da cidade de Manaus hoje é mobilidade urbana, eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, nós ouvimos muito sobre mobilidade urbana há muito tempo, mas nenhuma ação efetivamente estruturante para superar esse problema da nossa cidade. O transporte coletivo caótico, o trânsito cada vez pior, porque quanto mais o transporte coletivo piora também o trânsito, porque mais pessoas migram para o transporte individual. Eu entendo que a premissa para a melhoria da qualidade do transporte público, eu já defendo isso desde a minha campanha de prefeito, é aumentar a velocidade média da frota. Os ônibus em Manaus, no período do Expresso, no pouco período em que funcionou o Expresso, eles tinham uma velocidade média de 37 km por hora. Hoje a velocidade média da frota em Manaus deve ser por volta de 15 km por hora. Ônibus que anda devagar é ônibus que demora mais, se demora mais é ônibus que fica mais lotado, e se fica mais lotado é ônibus mais desconfortável para a população. Por outro lado, tem um impacto econômico dessa lentidão. Se demora mais, precisa de mais veículos na mesma linha, de mais combustível, de mais motorista, de mais cobrador, de mais pneu e, portanto, encarece a tarifa. O grande desafio não é cosmético no sistema de transporte coletivo. O que nós precisamos é de obra de infraestrutura, de investimento para alargamento de vias, para a construção de corredores exclusivos, não esses improvisados que fizeram por aí, mas corredores exclusivos verdadeiros e sinalização inteligente, para que quando os ônibus maiores, eles tenham prioridade no trânsito, como por exemplo já é em Curitiba. Então, o grande desafio é aumentar a velocidade média da frota. Sem aumentar a velocidade média da frota, todo o resto é cosmético. Para aumentar a velocidade média da frota, o caminho é obra de infraestrutura, sinalização inteligente e tecnologia. Vamos seguir aqui mais algumas perguntas. Eu vou juntar agora a pergunta do Roberto 032, que pergunta quais são os novos projetos para a Zona Franca de Manaus, e a pergunta do Luiz, que é um amigo que já me segue há um bom tempo, que pergunta qual a alternativa que eu acredito para a Zona Franca de Manaus. Vejam, quando falo alternativa à Zona Franca de Manaus, a alternativa à Zona Franca de Manaus é a própria Zona Franca de Manaus. Mas a Zona Franca de Manaus sustentável do ponto de vista econômico, com maior produtividade, menos dependente de incentivo fiscal e com um mix maior de produtos. Portanto, o futuro da Zona Franca de Manaus, e eu vou discutir isso através de um projeto que eu estou chamando de Amazonas 2050, para que em 2050 a gente saiba o que vai ser da economia do nosso estado a partir de 2073, quando acaba o prazo constitucional da Zona Franca. Eu tenho insistido que nós precisamos mirar em dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do investimento em infraestrutura logística, sinalizar, balizar, dragar, patrocinar navegáveis o ano inteiro as nossas hidrovias, que são as nossas estradas naturais, por um lado. Por outro lado, garantir a ligação rodoviária com o resto do país, com a conclusão dos 400 quilômetros do miolo da BR-319, ter um sistema portuário mais competitivo. Nós temos uma hiperconcentração da atividade portuária em Manaus, com apenas 2 portos. Isso torna o sistema pouco produtivo, pouco ágil e muito caro. Então nós precisamos estimular a competição, mais portos privados, para que melhore a qualidade do serviço e diminua o preço do serviço. Fora isso, nós precisamos de investimento em energia e telecomunicações. A nossa energia ainda é muito cara e instável, e o nosso serviço de telecomunicação, nós temos a pior e mais cara internet do país. Portanto, quanto mais a gente investir em infraestrutura logística, menos a gente vai depender de incentivo fiscal. O futuro da Zona Franca passa necessariamente por isso. Por outro lado, não como contraponto à Zona Franca, mas como complementação do modelo Zona Franca, eu penso que nós precisamos de investimento na bioindústria, na indústria da Amazônia. O que significa?
Hoje, o nosso polo da Zona Franca, do Polo Industrial de Manaus, ele tem 3 segmentos principais: 2 rodas, motos e bicicletas, eletroeletrônicos, TVs, por exemplo, e componentes, carregador de celular, bateria de celular, concentrado do refrigerante do Brasil inteiro que é produzido aqui. Nós precisamos ampliar esse mix para a bioindústria, para a indústria da Amazônia, não como substituta da indústria atual, mas como ampliação do mix de produtos. Nós precisamos ter aqui concentrado das nossas frutas regionais, nós precisamos ter aqui fitoterápicos, indústrias de fitoterápicos, desse melcatos que a gente encontra na drogaria, dessas coisas, desses gels para baques que a gente encontra de produtos regionais também. A gente precisa dar escala nisso para vender para o Brasil e para exportar. A indústria do pescado, que é uma indústria fundamental. Não dá para a gente assistir a Colômbia virar a maior exportadora de peixe do mundo com o pescado lá de Benjamin Constant, de Atalaia e de Tabatinga. Nós precisamos ter um frigorífico, precisamos ter uma indústria em Tabatinga, que já é área de livre comércio dentro da ideia de Zona Franca Verde. Então você ampliar o mix de produtos da Zona Franca de Manaus para ser menos dependente dos incentivos fiscais. Eu acho que esse é o caminho para que a gente torne um modelo sustentável e dependa menos dos incentivos a partir de 2073, que é a data marcada para acabar a Zona Franca de Manaus na Constituição, para acabar os incentivos, porque nós podemos ter uma Zona Franca, ter um polo industrial sustentável, com menos incentivos fiscais, se fizermos o dever de casa de investimentos na infraestrutura logística, de ampliação do mix, com valorização de uma indústria mais identificada com as nossas vocações naturais. Aqui o meu amigo Neto, que é da nossa equipe aqui, pergunta: Paulo Guedes diz que o ideal é o Brasil ser uma enorme Zona Franca. Qual é a sua opinião? É tipo aquela história da meia entrada, né? Quando dá meia entrada para todo mundo é porque não tem meia entrada para ninguém. Portanto, transformar o Brasil inteiro numa Zona Franca significa acabar com a Zona Franca de Manaus. Porque transformar o Brasil inteiro numa Zona Franca significa ter a mesma regra tributária, a mesma regra fiscal para a indústria em todo o território nacional. Se isso acontecer, a Zona Franca acaba imediatamente por um motivo simples. As indústrias só estão aqui instaladas porque tem incentivo fiscal. E esse incentivo fiscal ele existe para compensar as dificuldades logísticas e a distância dos mercados consumidores e a distância também de onde se compram os insumos para o que é produzido aqui. Então, o sobrecusto do Amazonas ele é compensado pelo incentivo fiscal. A hora que você tiver a mesma regra fiscal em todo o país, nós teremos uma hiperconcentração da atividade industrial na região sudeste, o que vai desequilibrar ainda mais o Pacto Federativo, vai tornar o Brasil um país ainda mais desigual. Esse é o nosso primeiro programa de resposta das perguntas que chegam na internet. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Repito, toda segunda-feira nós estaremos com esse programa nos nossos canais, nas redes sociais. Peço que de terça até domingo você faça a sua pergunta no Instagram, no Facebook, no Twitter, para que a gente possa, durante a semana, ouvir a sua pergunta e preparar o programa da segunda-feira seguinte. Quero, inclusive, fazer uma sugestão, que a gente possa, durante essa semana, explorar a reforma tributária, que as perguntas possam vir com esse foco na reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, que será o principal debate desse segundo semestre. Um grande abraço, obrigado pela atenção de todos, por aqueles que toparam assistir até o final, e toda semana nós estaremos juntos nesse espaço bacana de resposta às perguntas que chegam pelas redes sociais. Um grande abraço, valeu!